Então, boa tarde a todos. Esta é a primeira reunião extraordinária do CGTIC de 2022, com 3 pontos de pauta. Eu vou começar aqui compartilhando os slides para a gente se orientar. Todos estão visualizando? Se tiver algum problema, é só alguém falar. Abriu. Ó, o nosso primeiro ponto de... Abriu, né? Nosso primeiro... Não está no modo de algum projeção, problema? é isso mesmo? Rafael? Não, só para dizer que está no PowerPoint normal, sem ser projeção. Mesmo. Tá. Obrigada. É que o projeto eu perco as duas telas. Eu vou deixar assim. O nosso primeiro ponto de pauta é a composição da comissão de elaboração do PDTIC 2022-2024. Então, o PDTIC atual finaliza em junho deste ano e a gente precisa já iniciar a elaboração do próximo, né, para que a gente possa apreciar ainda em junho, né. Eu já conversei com Leriane, ela se dispôs a ser a coordenadora da comissão, né? Aí também coloquei algumas pessoas da Protic, para a gente ter várias oficinas para interna, eu, David e Beatriz. E eu pergunto se alguém tem interesse, até gostaria que tivesse mais pessoas também da área acadêmica a nos auxiliar nesse documento. Quem se interessa, se manifesta no chat, por favor. Ou pode falar aí no microfone. Algum direito? Não? Então, a gente fecha com essa equipe mesmo? Vanessa? Doutora Adma? Se não houver nenhum diretor, né? Nenhum diretor com disponibilidade, então eu posso participar. Certo. Vou acrescentar a doutora Adma. Professor Cláudio? Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente. Eu também me coloco à disposição. Professor Jair? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todos os conselheiros. Realmente, eu não consigo me colocar à disposição nesse momento, né? A minha pergunta, eu me inscrevi para perguntar se a gente poderia indicar alguém para participar, representando a direção, enfim, ou mais de um, porque considero, obviamente, super importante, mas eu vejo que não necessariamente precisaria ser um diretor. A pergunta é se poderia indicar alguém. Poderia, pode indicar. Eu já indiquei a Beatriz também, que não é membro do CGTIC, né, para auxiliar. Então, se você tiver alguém... Tá, aí precisa ser agora, porque eu só precisaria confirmar, mas... Eu vou colocar, então, aqui representante... De Barra, pronto. Aí eu só vou confirmar. Essa comissão vai ser formada ainda, mas tem algum prazo que é para ela realizar esse trabalho? Sim, a gente tem que apresentar até junho. Tá, então, ok. Certo. Junho, aí eu vou ver quantos dias que vai dar certinho, mas a ideia é que no mês que vem a gente tenha uma reunião ordinária e daí a comissão já tem que elaborar o plano de trabalho, que o plano de trabalho tem que ser aprovado no CGTIC. Aí, por gentileza, então já pode colocar o servidor Gesiel. Eu só vou conversar com ele. Gesiel? Gesiel, isso, representando a Campos de Barra. Professora Vera?
Eu me coloco também, Vanessa, se você não... Eu gosto de participar, apesar de não entender muito desse CGTIC, mas eu gosto de participar, porque da última vez a indicação não foi muito boa, daí eu participo. Tá certo. Professora Vera, deixa eu ver se tem no chat. Professor Eric, você ou você vai indicar um representante? Bom dia, boa tarde a todos. Boa tarde, Vanessa. Não, eu indico alguém, tá? Se não, sou eu mesmo, mas a gente então você me manda. Sim, te aviso. Vanessa, coloca uma indicação do CCBS também, por favor, para a gente não ficar sem representante do CRES. Mais alguém? Pronto, então fechamos. Leriane. Oi. Eu diante, assim, né, das apresentações dos outros nomes, eu vou retirar o meu. Que era, assim, para que a gente não ficasse com a área acadêmica descoberta. Aqui a gente tem representante fora de sede, da sede, né? Acho que dá uma visão, assim, mais geral. Eu tenho, enquanto pró-reitoria, um levantamento, né, de questões voltadas à TIC dos que estão nos PPCs atualmente, né? Então, eu posso contribuir fornecendo esse material que eu acho que dá uma visão mais geral, tá? E aí eu retiro o meu nome. Certo. Então, ficamos com Leriane como coordenadora, eu, David, Beatriz, professor Cláudio, Gesiel, professor Vera, e representante da CIT-10, CCBS, C7. Professor Bruno. Boa tarde a todos. Diante da retirada da professora Adma, eu necessitaria incluir também, indicar na verdade, acho que para envolver ele, nosso TI aqui, né, Odenir, servidor, representante de LEM. Pronto, então fechamos. Então, eu encaminho para deliberação. Os que concordam, estão de acordo com essa composição, permaneçam como estão. Votos contra e abstenções se manifestem pelo chat. Não, né? Então, fechamos aí essa comissão para que possa apresentar no mês que vem, daqui um mês, mais ou menos, o plano de trabalho, para que daí o documento seja entregue até junho para apreciação aqui no CGTIC. Próximo ponto de pauta, que foi, na verdade, o que motivou essa reunião extraordinária, é sobre o plano de transformação digital, que eu encaminhei aí uma nova proposta. Eu vou recapitular e falar um pouco do que aconteceu no ano passado, para que vocês entendam o contexto dessa revisão do PTD. Né? Nós aprovamos o PTD em julho de 2020, com 34 serviços. Naquele momento, o nosso entendimento e de várias outras universidades, era que qualquer serviço que já fosse digital, ou seja, suportado por algum sistema, né, que não exigisse mais a presença do solicitante, que não existisse mais a entrega de papéis, poderia ser a digitalização de algum documento, qualquer serviço seria já um serviço digital. Então, a gente só faria o cadastro desse serviço e ele já seria considerado como um serviço digital. Né? Só que ao longo de 2021, quando a gente começou a trabalhar na execução do PTD, algumas reuniões foram realizadas entre as universidades e representantes da Secretaria de Governo Digital, né, SED, e representantes também do Ministério ao longo do que é o serviço público. Na verdade, primeiro, o serviço público é o que é ofertado para a comunidade externa. Então, nós tínhamos vários serviços que eram para os nossos estudantes, principalmente. A gente, por exemplo, obter bolsa de assistência, auxílios, várias coisas assim que eram só para a comunidade interna. Então, esses não poderiam ser considerados mais serviços públicos. Outro entendimento, todo serviço que for considerado público, ele tem que estar disponível no site do gov.br.
E isso implica, para nós, principalmente na questão técnica, um problema sério, significa que a pessoa tem que fazer o login no gov.br e ser direcionado para o nosso sistema interno. Ou seja, tem que ter integração do sistema da universidade com o sistema do gov.br. Então, vários outros serviços que nós tínhamos teria esse impedimento, principalmente do SIG, porque o código é feito pela UFRN e a gente não teria como alterar o código para integrar com o gov.br, né? Então, a gente viu que não conseguiríamos atender o plano de transformação digital do jeito que ele estava, com aqueles 4 serviços. A UFRN também aconteceu a mesma coisa lá, eles acharam que todos os serviços que eles tinham no SIG, eles poderiam cadastrar como serviços digitais, aí viram que precisariam fazer essa integração, e eles se articularam com as parceiras, né, do SIG, e elaboraram um projeto. Esse projeto foi encaminhado para a SGD, e em dezembro foi aprovado com alguns serviços. Então, a SGD liberou um recurso para que a UFRN possa desenvolver o código, né? E esse código vai ser repassado para as parceiras, e nós, como parceira, temos a obrigação de atualizar o SIG e fazer a integração do SIG com o GovBR aqui na universidade. Então, é um projeto que tem um cronograma de 10 meses, né? Finaliza em outubro de 2022, com alguns serviços, não são muitos serviços, para vocês verem o nível de dificuldade que é fazer isso, né? E quando tiver atualizado, também teremos a questão do diploma digital, né? E algumas outras funcionalidades que nós não tínhamos, que a gente vem falando aí ao longo do tempo, por exemplo, melhorias na LGPD, né? Por exemplo, agora a última versão do SIG solicita até cartão de vacinação, que a gente está fazendo um sistema, está fazendo um processo por fora, lá já teria. Tá? Então, quais são os serviços que estão lá no plano da UFRN, que a gente trouxe para o UFOB, e a gente acrescentou um outro serviço, que eu já vou falar. Então, teríamos esse serviço para o UFOB. Realizar a inscrição em processo seletivo de cursos de lato sensu, realizar a inscrição em processo seletivo de cursos stricto sensu, realizar a inscrição em cursos e eventos de extensão, emitir certificados de participação em cursos e eventos de extensão, matrícula de participante de processo seletivo SISU, processo seletivo para preenchimento de vagas residuais e obter segunda via de diploma de graduação e de pós-graduação. A matrícula e o processo para vagas residuais, hoje ele está sendo feito pelo nosso sistema interno, né, que é o Caju. Então, a gente acrescentou esses dois, sendo do Caju, mas também o SIG tem a matrícula de participante do processo seletivo do SISU, que em algum momento, se a gente decidir utilizar o do SIG, também poderá. Então, a gente também já vai fazer, indo pelos dois caminhos, né? Depois a gente vai avaliar qual vai ser o melhor. Mas o que não é da UFRN, realmente é só nosso, é o de vagas residuais. Aí eu coloquei aqui, podemos acrescentar outros serviços que não é do projeto UFRN? Poderíamos sim, como a gente fez com esse de vagas residuais. Só que hoje a gente não tem como pegar nenhum daqueles outros 34 e desenvolver aqui, fazer a integração, tudo porque a equipe não tem capacidade, porque somos só 4 pessoas no desenvolvimento. Né? Então, a equipe avaliou e resolveu realmente deixar priorizado aí o SIG, que a gente também já tem essa prioridade vinda do CGTIC, vinda das discussões de planejamento estratégico, que o SIG esse ano é prioridade. Então, as etapas, como eu falei, então, o que a gente decidiu? Nós vamos fazer uma atualização no ambiente da UFOB, a gente já caminhou o ano passado, né, instalou o SIG referência aqui na universidade, mas agora a gente vai fazer novas atualizações com os códigos que estão vindo de lá, com essa parte do plano de transformação digital. Também já estamos criando as máquinas na nuvem. Nessa semana a gente já está elaborando a ordem de serviço para migrar para a nuvem. E depois a gente vai, na parte final, a migração da base de dados, que é pegar o que está tudo aqui no nosso atual e passar para o SIG atualizado.
certo? Então, eu trouxe essa discussão porque a gente tem que encaminhar esse plano de transformação digital repactuado para o Ministério da Economia, para que a gente possa cadastrar no GovBR esses serviços e iniciar esse plano de integração. Eles liberam algumas chaves lá para a gente integrar, é uma questão técnica, e eles só liberam quando a gente tiver com os serviços cadastrados no GovBR. E eu só posso cadastrar se estiver aprovado aqui no CGTIC. Certo? Então, lembrando que a nossa proposta é que sejam encaminhados somente esses serviços. O Ministério da Economia até enfatizou que eles preferem que enviem poucos serviços, mas que execute dentro do prazo do decreto. O decreto é para finalizar até dezembro de 2022. Então, acredito que atende o decreto e a gente fica com um plano que a gente consiga, de fato, executar. Então, eu abro aí para as discussões, se alguém tiver dúvida sobre o plano, o novo plano aí de transformação digital. Professor Rafael? Boa tarde, a presidência do Conselho, boa tarde, demais conselheiros e conselheiras. Eu tenho uma pergunta, na verdade, a gente vai enviar um plano, mas esse plano ele tem um cronograma dele começar a ser executado também, Vanessa? E pensando assim, né, a gente está naquele processo de analisar a viabilidade da implementação completa do novo SIG, né, com SIG referência lá, testando as atualizações. Esse cronograma caso haja já o cronograma também da implementação do plano de transformação digital, né, junto com o plano, com as possibilidades, vai um cronograma de início de ações. Ele é casado também, já que a gente está levando já algumas coisas do SIG, né? Inscrição em processos seletivos a gente já faz, né? Algumas coisas aí a gente já faz. Esses cronogramas, eles são casados da implementação do SIG, da atualização do sistema SIG nosso com o plano de transformação digital. Exatamente, professor Rafael. A gente casou aí num cronograma só, que iniciou agora em janeiro e vai até outubro. Esses 10 meses dentro do próprio projeto da UFRN, a gente também já inseriu a parte da migração para a nuvem, que não tem lá, que a gente colocou, e a parte da migração do banco de dados, que também não consta lá, porque lá é como se o sistema já estivesse funcionando e só fosse atualizando o código. O nosso não vai atualizar e ainda no final a gente tem que pegar todos os nossos dados do SIG atual, que está aqui no ambiente da UFOB, e colocar lá na nuvem, no código atualizado. Então, a gente fechou tudo isso em outubro. Lembrando que a gente já oficialmente não decidiu que a gente vai, né, ainda atualizar, mas a gente já está deixando tudo preparado e fazendo os testes para isso. Mas vai estar no mesmo cronograma. Depois eu vou colocar em pauta só o SIG e trazer o cronograma e explicar melhor o que a gente está fazendo. Mas eu vou trazer uma pauta única para falar só do SIG. Só um comentário, né? A gente não decidiu, mas a gente também não tem muita escolha, né? A gente não tem nem como decidir. Basicamente isso. Se a gente não for, a gente deixa várias... Ou vai ou vai. Pendentes. Deixa eu passar aqui para ver a lista. Professora Adma. Ano passado, quando a gente conversou sobre a questão do login pelo GovBR, eu tinha uma preocupação grande com o SISU, né, que eu achava que isso ia terminar gerando uma situação de menos acessos, né? Mas o governo, ele já utilizou o login pelo GovBR nessa última edição do Enem, inclusive para visualização das notas, né? E o cadastramento no próprio SISU também. Então, de certa forma, a gente já vem com etapas, né, que antecedem ao nosso processo de matrícula, que vão utilizando a plataforma GovBR. No caso do processo seletivo para as vagas residuais, eu acho que a gente vai precisar fazer também uma divulgação com relação a isso, né? Porque o estudante que vem se matricular pelo SISU, ele já passou por etapas anteriores.
Mas o que vem para o processo seletivo das vagas residuais, não necessariamente. Então, seria importante a gente pensar também como divulgar essa questão da utilização do login único. E com relação a um outro serviço que está posto aí, eu fico pensando se de fato vale a pena, ou se isso é um limitador, né, a utilização do login único, que é a inscrição em cursos e eventos de extensão. Então, acho que é um ponto que poderia, assim, pensar, porque a gente pode estar reduzindo a participação da sociedade, né, e das pessoas que, às vezes, não têm acesso não têm acesso ao login porque desconhecem, né, porque o acesso, ele é livre, mas se isso dificulta ou não, até que ponto isso, de fato, é necessário para que a gente faça, né, as atividades. E aí, Vanessa, faço uma pergunta, se, no caso dessa parceria, né, com o FRN e as outras instituições, se cursos de extensão também estão sendo utilizados, né? Era isso. Serviço? Sim. Porque você tinha mencionado que o processo de vagas residuais parece que era exclusivo nosso, não é isso? Isso. Então, cursos e extensões, as outras universidades também estão disponibilizando via plataforma. Não seria esse, né, de realizar inscrições, seria sobre cursos. Ah, você diz como Moodle? Você diz o tipo Moodle? Não, qualquer tipo de inscrição, porque da forma como está aí, é qualquer tipo de inscrição, né? São as inscrições são as inscrições que acho que a PROEC já está utilizando hoje no SIG. Inclusive, quem é externo já consegue fazer a inscrição. Sim, mas não vai ter que fazer com o login do GovBR? Vai ter que fazer com o login. Então, a minha pergunta é essa. Se isso não vai ser, em um determinado ponto, um empecilho, um obstáculo, entendeu? Deixa eu só fazer uma complementação, Vanessa, na pergunta da professora Adma. Esse projeto faz parte daquele projeto lá que eu acho que o Dayton tinha comentado, do projeto Codex, que o governo federal está querendo juntar tudo em um lugar só? Não. Eu posso até falar rapidamente do Codex, não tem nada a ver com o Codex. O Codex é do governo e esse projeto aqui já está sendo liderado pela UFRN. Não, eu falo do plano de transformação digital em si, de tudo estar sendo logado, um login único. Sobre o login único, todos os órgãos têm que integrar ao login único de todos os serviços que oferecem. A gente está colocando esses daqui para 2022, mas com certeza a partir do ano que vem, todos os outros também vão ter que ser integrados. Tanto é que vocês estão vendo aí, a passaporte de vacina é no login, Detran está no login, entendeu? É um caminho aí que o governo decidiu estrategicamente de colocar todos os serviços. Se não, os serviços que não estão, eles devem ser colocados em algum momento no futuro. Inclusive, há uma discussão que o governo quer que a gente também internamente use o login único. Então, a gente não vai ter mais esse do EduROM que a gente usa, né? Não vai ter mais esse da RNP, seria tudo o login único. Onde o cidadão for, ele vai acessar com o login único. Esse é o objetivo do governo. Por isso, respondendo, professora Adma, eu acho que vai ser uma coisa assim, que vai se tornar muito comum. O cidadão, provavelmente, quaisquer serviços que acessem, vai ter que ter o login único. Os que não estão disponíveis é porque estão atrasados no plano de transformação digital. Só agora falando do Codex, professor Rafael, Leila, peço desculpas, então, só falando aqui rapidinho do Codex. O Codex é um sistema do governo, que, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o diário oficial, tudo que for publicado, só que, no momento, eles vão pegar só o que for da seção 1, né, então, seriam os editais, outras coisas, e eles vão cadastrar nesse sistema. E ele vai funcionar, a ideia deles é que funcione como uma rede social. Você loga com login único, e aí você pode definir se você vai acompanhar determinado documento, ou determinada instituição, ou determinado até o artigo. Se você quer acompanhar aquele artigo, você pode colocar lá que você quer acompanhar. Então, qualquer alteração que tenha ao longo do tempo, ele vai te mandar as mensagens, foi alterado.
E aí, quando você entrar nessa sua página, que seria meio que personalizado, você vai ver lá o que foi alterado ao longo como se fosse um Facebook, os posts lá das alterações. Entendeu? Então, você pode colocar, acompanhando todos os documentos que foram publicados da UFOP, você vai entrar no seu login e vai visualizar, o Codex é para isso. Aí, a pergunta que todo mundo fez, assim, e quando vai ter daí, o sistema tipo Codex, mas para as nossas internas, né, para as nossas portarias, para os nossos documentos, aí eles falaram que, por enquanto, eles vão deixar como teste na seção 1, para depois tentar evoluir para todo o DOU, mas não falaram nada de disponibilizar o código para que a gente possa também colocar documentos internos. Né? Então, não foi bem o que a gente achou que fosse. Infelizmente, não é um sistema centralizado que a gente vai poder publicar o que quiser, como é o boletim hoje, publica tudo que a gente precisa lá, não vai ser no momento, pode ser que depois tenha alguma evolução. Passo para a Leila. Então, Vanessa, quando você coloca que a gente vai decidir se vai participar desse grupo ou não, e o professor Rafael fala que, de certa forma, a gente é obrigado, eu lembro da questão dos diplomas, né? Que o diploma digital está envolvido nesse processo de revisão da transformação digital, porque é um documento que vai se tornar, já é público e vai se tornar público pela plataforma. Com relação aos diplomas, a gente está sem poder emitir diploma, então, a partir de 1º de janeiro, a gente já não pode mais emitir diploma, porque a legislação que trata sobre o diploma digital diz que as instituições que registram e emitem diplomas tinham até o dia 30 de dezembro do ano passado para poder se organizar para, a partir de então, 1º de janeiro, passar a emitir o documento em formato digital. Como a gente ainda tem esse impedimento com relação à nossa parte técnica e até pouco tempo com relação à RNP, né, que ainda não tinha feito a entrega do código que vai ser inserido no SIGA para poder permitir a emissão, foi feito isso há uns 15 dias ao UFRN. Então, se a gente não aderir a essa revisão e a esse plano de transformação digital, a gente fica numa situação complicada por não poder emitir diplomas. Eu já informo, aproveito a presença das direções nessa reunião, que desde 1º de janeiro a gente não está mais podendo emitir diplomas. Então, os diplomas que nós estamos emitindo são dos estudantes que tiveram a outorga de grau até dia 30 de dezembro do ano passado, então esses documentos estão saindo com data do ano passado. Então, quem colou grau a partir de janeiro agora, a gente vai aguardar até, se for possível, emitir esse documento ou no formato digital, ou se tiver alguma mudança na legislação vigente. Leila, só uma pergunta aí. Isso vale para a data da outorga, não da entrada do pedido do menino, né? Olha, a gente vai emitir todos os diplomas de quem outorgou grau até 30 de dezembro. Não importa se ele ainda não fez a solicitação da emissão do diploma. A gente está pedindo para fazer o quanto antes. Porque eu pegar todo mundo que do CBS. Tão diferente a data do pedido do diploma com a emissão do diploma que vai ficar do ano passado. Vai ficar a data, quem outorgou grau dia 30 vai ficar com a data de emissão do diploma dia 31 de dezembro. Então, essa é uma situação de que, querendo ou não, nos força a aderir a essa revisão e ao grupo que a UFRN está trabalhando para poder fazer essa revisão e implantação em conjunto, né, Vanessa? Isso, nossa situação é a mais crítica, das mais críticas do grupo, né, pela que me passam, né, a equipe do William Rangel, da Coordenadoria de Sistemas de Informação, que está trabalhando e participando das reuniões, mas tudo que eles me passam, assim, a UFOB é das mais atrasadas no código. Só que, assim, para que tudo isso funcione, todas as universidades parceiras precisam atualizar o SIG. E todas estão com o código um pouco defasado, às vezes 1 ano, né? 1 ano e meio. Realmente, o nosso é o mais problemático. Temos aí 4 anos já de defasagem do SIG. Então, estava até falando pela manhã, explicando um pouco sobre o banco de dados. A gente vai remodelar toda a nossa base de dados, então já está nesse cronograma também. Uma orientação da UFRN foi que a gente separe, por exemplo, o que for texto do que for
documentos, PDFs e outros arquivos que a gente anexa lá no sistema que fique separado. Então, é uma ação que também a equipe vai ter que fazer. Então, são muitos detalhes, que por isso que esse cronograma é mais longo. Ficou parecendo, nossa, 10 meses, mas a gente tem que fazer toda uma estrutura que a gente chama de API para trabalhar com isso, e a gente vai deixar outras estruturas prontas para processos que vão, serviços que vão vir no futuro. Né? Por exemplo, o Pague Tesouro já está sendo montado para o Pague Tesouro, que é outra coisa que o governo tem insistido também, que as universidades tenham. Então, além desses, esses são os que a gente está se comprometendo mais, mas a gente também já está deixando muitas coisas prontas para o futuro. Né? Mais alguma dúvida, questionamentos? Eu tenho, Vanessa, pensando aí nessa fala de professora Adma, da dificuldade do login único, né? A gente sabe que tem alguns níveis de permissão, tem o nível básico, prata, golden, né? Que tem que ter validação com conta bancária, o certificado digital, vários tipos de validações. Você sabe dizer, dentro do plano, dos serviços que a gente vai ofertar, qual é o tipo de... qual é o nível... Eu acho que vai ser o bronze mesmo, professor, que é o mais básico, porque não tem criticidade nenhuma aqui, né? Hoje, pelo menos, eu não sei vocês já entraram naquele sistema do Banco Central para ver se temos valores a receber. Lá está indicando que vai precisar ter um nível maior. Está vendo que vai ser feito pelo login único, e só que ela vai precisar, acho que você vai ter que aumentar para, no mínimo, prata. Como servidores públicos, para a gente é muito tranquilo, né? Que já valida o nosso cadastro no CIAP. Mas, igual você falou, alguns serviços, de fato, vão exigir do cidadão que ele atualize para outro nível. Mas esses serviços eu vejo que não há necessidade, porque não envolve pagamentos, não envolve nada que precisa realmente verificar a identidade. Mas é uma escolha nossa? O nível, sabe dizer? Não sei dizer ainda como funciona. Justamente agora que a gente, aprovando aqui hoje, é que a gente vai solicitar esses cadastros para saber como funcionam essas chaves que eles liberam. Mais alguma coisa? Satisfeito. Então, vou submeter a apreciação. Os que estão de acordo com a revisão do plano de transformação digital, essa repactuação com o Ministério da Economia, permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, que se manifestem pelo chat. Então, temos aí o plano de transformação digital repactuado, aprovado, para envio ao Ministério da Economia. Próximo ponto de pauta, sobre as contratações de TIC de 2022, né? Aproveitando que Jaqueline, nossa pró-reitora de administração, encaminhou o cronograma de contratações para 2022, né, na semana passada, então eu também trouxe aqui para a gente discutir algumas propostas. Né? Eu encaminhei 2 planilhas para vocês sobre o que foi contratado em 2021, já com os números dos processos, para quem quiser entrar e verificar, né? Os itens, e também já mandei uma planilha com os itens que estavam aprovados no PDTIC e o que foi adquirido ou não. Eu vou até sair um pouquinho desse daqui e vou abrir essa planilha só para explicar algumas coisas. Eu não vou aumentar muito, porque eu preciso dessa coluna aqui. Mas, vocês estão com a planilha aí, vocês vão entender. Eu coloquei em azul o que precisa ser contratado ainda. Né? O verde é o que já foi ou renovado, ou feita a contratação, já está tudo ok, já foi entregue o material, então já finalizou. Né? Aí tem alguns em amarelo.
A maioria foi que a contratação já foi realizada, o empenho já foi emitido ano passado e a gente já encaminhou para a empresa, mas não entregou o material. Mas já teve andamento na contratação. E um deles, em especial, que eu queria comentar é sobre esse que está assim, por exemplo, ETP realizado e o produto foi inserido na lista do almoxarifado virtual. Então, o que aconteceu? A gente fez o ETP, já foi emitido um empenho e já está finalizando a contratação pelo almoxarifado. Não sei se todos já estão à parte como funciona o almoxarifado. Eles fazem uma página, né, como se fosse um site de compras com os itens que a gente já selecionou e já pactuou valores, e daí lá você vai dizer a quantidade e pede para entregar. Né? Então, está nessa fase aí de eles estão finalizando o site para a gente adquirir. Mas eu coloquei como contratação do ano passado, porque já foi feito o ETP e já foi empenhado o ano passado. Então, não precisa se preocupar que já vai ser adquirido. Ô, Vanessa, desculpa me interromper. Só explica para a gente quem são eles. Eles da PROAD. Eles e o AVN. Quem está liderando é a equipe da PROAD. Então, na verdade, isso que eu falei. O ETP foi para lá. O que aconteceu? A gente fez um ETP com vários itens. Alguns itens que tinham no catálogo do almoxarifado virtual, a gente adquiriu via almoxarifado. E os que não tinham, a gente fez licitação. Então, foi isso que aconteceu. Aí o do almoxarifado está finalizando agora para solicitar entrega. Tá? E aí, Vanessa? Então, só para vocês entenderem, pode falar. Já? Isso. Confesso que para mim é novidade essa organização de almoxarifado virtual. Você pode, ou Jaqueline já levantou a mão, pode explicar um pouco para a gente, por favor, como é que isso funciona? Isso é específico para itens de TIC? Por favor, se puder esclarecer, Jaqueline. Não, eu vou passar para a Jaqueline, de fato, porque quem está organizando isso é ela. Pode falar, Jaque. Boa tarde a todos. Na verdade, professor Jairo, o almoxarifado virtual é uma ferramenta disponibilizada. A UFOB entrou numa intenção da central de compras e ele constitui uma ferramenta onde a gente contrata uma empresa para ela gerir uma cesta virtual de produtos. Essa cesta virtual ela ainda está bastante limitada, mas a ideia do governo é que ela seja ampliada para tudo aquilo que a administração compra. Por exemplo, qualquer órgão da administração pública adquire papel A4, caneta, itens mesmo de almoxarifado comuns a toda a administração pública, elas estariam disponibilizadas dentro dessa cesta virtual, e aí essa empresa a qual a gente aderiu à licitação, ela é responsável pela gestão dessa cesta de produtos. Aí o que acontece? Quando a instituição contrata essa empresa, ela desenvolve como se fosse uma página, uma cesta virtual para a UFOB. Aí, o desenvolvimento dessa pasta, dessa cesta, ele ocorre como se fosse uma contratação pública. Nós pegamos os itens, fazemos a precificação deles com o mercado, e aí esse preço ele fica disponível nessa cesta e a instituição demonstra a capacidade de adquirir ou não aquele item, certo? Então, é como se fosse uma cesta virtual. Como eu falei, a cesta ela ainda está bastante limitada, tanto que vários itens, inclusive de Santa Maria da Vitória, itens de papelaria, itens que são considerados comuns e há um almoxarifado de universidade, não tinha a disponibilidade dentro dessa cesta, o que nos obrigou, por exemplo, a fazer as licitações por conta própria, entende? Então, a gente está trabalhando com essa cesta junto ao governo, inclusive, para que ela seja ampliada e essas compras elas sejam facilitadas. Porque a gente faz a precificação, cumpre toda a tabela, mas você não precisa licitar isso à parte, porque a licitação já ocorreu, a concorrência já ocorreu por meio da central de compras. Então, a ideia é essa. Ano passado, no momento em que a gente estava desenvolvendo os ETPs, apenas alguns itens listados nas licitações de TIC, que não necessariamente são itens de TIC, mas que eles puderam, após uma análise da equipe, ser atendidos por meio dessa cesta. E aí foi que a gente conseguiu ter uma quantidade mínima de produtos para encaminhar, para precificar, para daí a gente conseguir gerar a página da UFOB,
tá? Então, isso é uma das ferramentas que a gente tem à disposição para tentar adquirir de uma forma mais célere alguns produtos. Obrigado, Catarina. Pronto, então é isso. A gente fez algumas licitações, outras foram adquiridas pelo almoxarifado virtual, outros pedidos a gente já tinha em estoque, então a gente ainda não encaminhou, mas, por exemplo, cabo de rede tinha, projetor, fita rotuladora, a gente vai encaminhar, então alguns já tem aqui no nosso estoque e a gente vai encaminhar para os setores que solicitaram. Então, eu trouxe aí toda essa planilha, para que vocês possam avaliar o que foi adquirido, mas vocês não receberam porque ainda não chegou, para vocês verem o que precisa ser adquirido para esse ano e para 2023. E 2024, na verdade, a gente vai entrar no PDTIC. Professor Jair? Vanessa, qual a orientação quando o item está ali classificado como licitação realizada e aguardando entrega? Porque a gente sabe que às vezes os fornecedores demoram, a gente tem que ficar cobrando. É vocês que vão cobrar, no caso quem está gerindo o PDTIC vai cobrar, ou a gente ajuda isso? E outra dúvida é quando está em estoque, a gente precisa solicitar. Você falou que já está aí, que vai encaminhar. A gente precisa solicitar ou já vai ser encaminhado sem desde que, claro, esteja previsto no PDTIC? Nós estamos gerenciando, professor Jair. A gente cobra quando está faltando e a gente também já está vendo como enviar todos os itens que estão aqui. A gente fez esse levantamento agora e agora a gente vai começar a juntar e encaminhar. Por exemplo, um item que já chegou, que estava aqui para entregar, mas já chegou, foram os no-breaks. Então, eu já pedi para a equipe ver, que a gente está, na verdade, implantando também os CIADs, né? Não sei se todos os setores sabem, a gente tem implantação de CIADs aí, a equipe de Jaqueline também, que está à frente. Então, a gente está fazendo um treinamento aí para aprender a colocar Eles já tombaram e já estão cadastrados, mas a Protic que ainda não sabe usar o sistema para a gente poder fazer essa liberação aí do patrimônio. Mas chegaram 530 no breaks, e aí essa parte aí a gente vai fazer a logística aí para enviar. Talvez a gente entre em contato para ver se tem um carro que vem, esse tipo de coisa, né? Mas a gente está gerenciando. Mais alguma dúvida do que está aqui, gente? Do que tem no estoque, que não está? Acho que mais ou menos isso. Alguns que tem que contratar que foram deserto, foram poucos itens que deram deserto nas licitações. Alguns, por exemplo, a gente no ETP a gente mudou. Por exemplo, quem pediu estabilizador de 2 kVA, a gente comprou de 3, juntou. Quem pediu estabilizador, a gente juntou os quantitativos e compramos só no breaks. Então, isso. Só que um resumo do que a gente pretende fazer, nós adquirimos 530 no breaks. Eu vou encaminhar, mais ou menos aqui dentro do pedido, lá para pedir os 75, a gente vai encaminhar os 75. Os outros centros, a gente vai encaminhar 50 para cada um. Então, o CRES aqui vai receber 150 e os outros a gente vai ficar com o resto aqui na reitoria. Tá? E como é que vai ser esse sistema de troca, Vanessa? Porque, assim, os no-breaks aqui no setor, aqui na direção, na parte administrativa, são, o pessoal já brinca, é yes break. Se der um relâmpagozinho aqui, cai tudo. Então, professor, isso que eu ia até estar na minha apresentação ali para falar. A gente vai encaminhar lá para o campus. E daí vocês vão abrir o chamado e a gente vai encaminhar para, no caso, quem está respondendo é o Emerson, né? Aí ele vai fazendo a troca dentro dos chamados que tem. Quer dizer, a gente está trabalhando aqui como campus, a gente vai mandar para cada campus e aí vamos gerenciar o seu quantitativo. Porque a ideia, inclusive, no CIADES, é que daí tenha a parte do campus, né? A gente encaminha para o campus, daí vai liberando. Essa é a ideia da estrutura do sistema. Vanessa, se você me permite, já que o professor Rafael falou, desculpa, boa tarde a todos. Nós temos, professor Rafael, um levantamento do campus todo. Assim que o material chegar, a equipe lá da CAFIL, lá por meio do Emerson e os meninos, eles vão começar a fazer as substituições, viu? Ordem de prioridade, laboratórios,
né, administrativa e salas de aula, tá? E eu estou até falando esse quantitativo porque talvez vários setores precisem a mais, e daí vocês têm que colocar aí na lista de compras de vocês. Deixa eu passar aqui para a professora Maria, né, que levantou aqui. Boa tarde a todos. Vanessa, uma dúvida. Esses que estão cancelados pelo solicitante, eles vão entrar no seguinte? Qual será o procedimento para eles? Não, esses que foram cancelados pelo solicitante, eu não vou pedir esse ano mais, né? A maioria deles foi eu mesmo que pedi. Vocês notarem, foi como ProTIC que eu pedi, pensando na universidade, mas eu não tenho recurso para adquirir. Eu vou até falar aqui, adiantando, então foi a questão dos equipamentos de audiovisual, se vocês olharem aí, são os que tem mais cancelados. Por quê? Fui eu que coloquei várias caixas de som, 20 caixas de som, coloquei mesa de som, coloquei muitas coisas que depois, no ano passado, eu não tinha esse recurso. Entendeu? Porque o ano passado é que a gente realmente fez essa divisão de orçamento e com o recurso que eu tinha, eu não conseguiria adquirir. Né? Até entrei em contato com a professora Adriana para ver se também a Sacres tinha recurso e tinha interesse, né, em prosseguir com a licitação desses equipamentos, e a professora Adriana disse que no momento não, que não tinha nenhum recurso e nem não tinha necessidade, já que estávamos trabalhando remoto. Né? Então, é bom que agora vocês estão com a planilha toda, o que tem aí para reavaliar, do que realmente vai precisar. Né? E aí, dentro do orçamento de vocês, porque a TIC ficou com 50 mil esse ano, é um recurso baixo, e nós já decidimos na equipe da ProTIC que nós vamos utilizar numa das metas do PDTIC, que é a ampliação da rede Wi-Fi. Nós vamos adquirir aparelhos, né, de Wi-Fi para atingir essa meta. Então, os demais itens, vocês vão ter que avaliar do que for necessário para o campus, e dentro do orçamento de vocês. Então, aqui os cancelados, pode ver que a maioria fui eu mesmo que tinha pedido e precisei cancelar. Então, aí agora vocês vão ter que reavaliar. Por exemplo, tá vendo? Eu tinha colocado mesa de som, 16 canais, mesa de som de 24 canais, retirei, porque eu não tenho esse recurso. Professor Rafael. Mais alguma coisa, professora Maria? Não, obrigada. Tá, professor Rafael. Ô, Vanessa, eu estava procurando aqui o software do Laboratório de Análises Clínicas, ele não está aqui, não. Porque o Gênios? Não, é Gênios o nome? Não, não é não. Gênios era o que o pessoal do PPGPI cancelou. É o Jales. O Jales não foi o que já está implantado? Ele já foi implantado, por isso que não está aí, professor. E eles se referiam ao empenho de 2019, se eu não me engano. 2020. Ou de 2020, né? 2020, final de 2020. E o Mas Jales, professor, ele não para renovação, não? Agora, 2022? Em algum lugar ele tem que aparecer, não, para renovação? Então, ele vai ter que aparecer, daí você coloca no seu pedido. Renovação do contrato. Ele não vai poder renovar o contrato, não, professor, porque ele foi adquirido com recursos especiais do Covid, e os contratos eles têm prazos limitados com relação à lei. Então, ele não é considerado um contrato continuado. A gente só conseguiu fazer a prorrogação porque a gente tinha as justificativas, né, com relação ao espaço, tudo, mas ele não pode ser prorrogado. Então, se houver interesse na renovação da licença, é necessária a abertura de um novo procedimento. Então a gente vai ter que ir por essa via. Isso. Aí tem um cabinho que eu não sei o nome, mas eu vou pedir ajuda, já pedi ajuda a David, na verdade, né? Que David me disse que tinha 50 no estoque, ele foi olhar e tinha 1. Certo, põe na lista. Professor Bruno. Oi, Vanessa. Desculpa, boa tarde para todo mundo de novo. Em relação aos estabilizadores, a nossa dúvida, né? Esse que você disse que alterou, pela alteração, são os comuns, cerca de 600, os computadores da sala de aula, do administrativo, estão apitando, está um pedido geral no campus, à medida que vão ligando os computadores, eles apitam, todos eles, né? O meu da sala, até que eu consegui, tirando a tomada e colocando novamente, ele parou de apitar, você sabe como.
Mas o Aldenir, o técnico de TI aqui, identificou que era a bateria. Aí eu entrei contigo até um tempo, você me informou que estava adquirindo cerca de 600, né? Que já tinha previsto isso para toda a universidade. São esses mesmos? Essa alteração não vai afetar nada, não. São esses. Você tinha pedido, tá vendo? 24. E a gente vai mandar 50. 50 para cada campus. 50 para cada centro, na verdade. Ah, tá ok. Perfeito, então. O que a gente pensou é que, pelo menos para os laboratórios, vai dar para começar as aulas. Tem os notebooks que os docentes receberam, então já não precisaria, né, de no-breaks, e acho que atende aí parte dos técnicos. Atende demais. Uma outra dúvida, em relação ao prazo para alterar, que estou vendo aqui que tem alguns itens que a gente vai precisar cancelar, eu acredito. Qual é o prazo? É isso que eu vou falar agora. Então, só para vocês entenderem, então, esses são os itens que nós tínhamos aprovados aqui no PDTIC. Temos até alguns aqui já também em 2022, aí, na aba de baixo aí, mais os de Santa Maria. Então, o que foi adquirido até agora, 2020 aqui também já tem os itens que foram adquiridos, mesma coisa. Então, daí vocês vão conseguir fazer toda essa avaliação aí do que foi adquirido, mesmo que não tenha recebido, mas que a gente entende que vai chegar em breve, para vocês poderem avaliar o que vão pedir para 2022, tá? Deixa eu voltar agora lá para a apresentação. Ô, Vanessa, deixa eu só fazer um comentário aqui, só para lembrar, viu, professora Adriana? Tá aí também. Esse cabo que eu estou falando é aqueles cabos para a gente substituir do microscópio. Eu pensei dos microscópios do CCBS, mas depois vamos fazer o levantamento do que mais a gente precisa substituir para a tomada nova, para a gente fazer o pedido junto, né? David ajuda a gente a achar o nomezinho certo, catimate do cabo, porque eu acho que é uma dificuldade. Não sei nem como é que eu chamo esse cabo. Cabo macho-fêmea? Não sei. Então, aí, ó, fechando as contratações, nas novas contratações de 2021, foi um investimento aí de R$ 1.633.221,17, fora os continuados que a gente já tem de telefonia e outros serviços, né? Vários itens foram adquiridos na unidade gestora da Protic, mas que a gente, como eu falei, vai encaminhar. Por exemplo, eu falei dos no-breaks, mas nós adquirimos hacks para os campos fora de sede, para organizar os equipamentos, as salas técnicas, travas para notebooks. Então, também vamos encaminhar e alguns outros itens. Alguns deram deserto e cancelados, daí a gente vai ter que verificar o que vai voltar, como Jaqueline já explicou no memorando, né? E a licitação de audiovisual que não foi realizada. Então, primeiro, teve um problema muito sério na questão de catimates. A maioria dos itens não tinham catimates mais, o governo excluiu, né? Então a gente vai precisar recadastrar. E os pedidos foram feitos pela Protic, que eu já comentei, e não tinha mais orçamento. Alguns DODs, eu esqueci de encaminhar, mas alguns DODs que foram enviados para a PROAD, né, que chegaram também depois repassados aqui para a Protic, que a gente atendeu 3 itens. Os projetores para CIT-DR e para a PROEC e um HD externo para o C7. Tá? Eu vou encaminhar depois esses slides aqui para vocês lembrarem disso, quando forem pedir. Tá? Outra coisa que eu também não falei, nós temos projetores adquiridos de 2020, nós tínhamos um pedido, quem já tinha feito o pedido, eu já encaminhei, né, para os campi, mas nós compramos alguns a mais e nós temos em estoque. Eu estou falando isso porque se alguém tiver com lâmpada que está queimada, que não consegue utilizar, solicite que a gente tenha alguns no estoque para renovar justamente esses projetores. Tá? Então, a minha proposta, professor Jair. Em relação a projetores, eu estava verificando justamente isso aqui. Nós tínhamos incluído para 2021 a questão de algumas lâmpadas da projetor, só que está aqui como a contratar. Então, eu imagino que não foi incluída em licitação. Nesses casos, a gente poderia fazer então a solicitação? Nesse caso? Isso. Era para isso, foi isso que eu falei. Como a gente não licitou as lâmpadas, se você precisar numa sala que você não tem outro, aí você pode pedir o projetor. Inclusive, seria bom até avaliar a questão dos preços das lâmpadas,
como estão, porque algumas lâmpadas eram R$ 2.500 e a gente comprou projetores por R$ 2.800. Talvez nem compense comprar só a lâmpada a mais. Desculpa, principalmente é algo que tem que ser avaliado, eu acho que na ETP, a gente até chegou a discutir há um tempo atrás, é a viabilidade da troca da lâmpada daqueles projetores, meu nome é, aqueles brancos, todo cheio de, tem a canetinha lá, esqueci o termo. Interativo. Os interativos, tá? Que a lâmpada dele é muito caro, né? E que é a maioria, pelo menos aqui no campo de Barra. Mas ok, eu vou verificar qualquer coisa a gente... mas podem encaminhar que a gente tem alguns de reserva. Certo? Então, a minha proposta é que vocês façam a revisão de todos os itens do PDTIC até o dia 4/3 e encaminhem para serem apreciados ainda no mês que vem aqui no CGTIC, né? Aí eu falo todos, inclusive os que estão lá a contratar, eu solicito que vocês avaliem se vão permanecer ou vão cancelar o item. Então, eu praticamente eu vou considerar que não tem mais nada no PDTIC. Eu espero que, então, vocês enviem tudo novamente para a gente colocar aqui, acrescentar, né? Confirmando os itens e as novas inclusões, né? E eu encaminhei também um documento que a minha proposta é que a gente traga agora para o CGTIC somente o que for de TIC. Porque a gente tem recebido, inclusive no PDTIC, eu recebi muitos itens que não são considerados TIC. Por exemplo, microscópio digital, trena digital, algumas coisas que, por serem digitais, as pessoas ficam em dúvida se é TIC ou não. Então, eu mandei já um documento aí, está tendo essa discussão bem forte dentro da Secretaria de Governo Digital, eles estão para publicar agora uma instrução normativa sobre isso, mas daí eu já, aproveitando o documento que eles disponibilizaram para consulta, eu coloquei nesse documento que eu enviei para vocês. Então, basicamente, TIC vai ser essa parte aí realmente de computadores, notebooks, scanners, e esses materiais, teclado, mouse... Cabo de força entra também, né? Cabo de força não, cabo é elétrico. Então, esse cabo que eu estava falando não entra? Eu tenho que ver qual cabo é. Né? Porque cabo para monitor, que liga o computador no... Pega o mesmo esquema, sabe, Vanessa, daqueles cabos de 3 pontas, tem a fêmea e o macho, porque a gente tem alguns que a gente precisa atualizar de um monte de equipamento aqui, que é Veja com o David direitinho, a gente discute separado. Tá? Então, vamos fazer para o CGTIC só o que for de TIC. Por quê? Porque realmente a legislação de TIC ela é diferenciada, ela é mais exigente, né? A gente tem visto, a Jaqueline está aí para confirmar, quando a gente abre os processos, passa pelo procurador, vem diversas anotações aí que a gente tem que cumprir, então a minha proposta é que a gente agilize de fato. O que não for de TIC, vocês podem pedir diretamente dentro daquele calendário de compras da PROAD. Né? Então, eu digo, principalmente, a parte elétrica, a gente está tirando aqui, então, os no-breaks, estabilizadores, tudo que for elétrico, e a gente também está tirando os equipamentos e materiais de audiovisual. E daí passa direto lá pela PROAD, não tem que ficar provando aqui. Porque no ano passado, se vocês lembram, a gente teve diversas reuniões para incluir itens no PDTIC, e eu queria evitar isso aqui esse ano, entendeu? Para a gente já fechar em março o que vai entrar para a gente também já disparar o que for licitar, o que for adquirir por outros processos, para começar mais cedo. Porque no ano passado a gente estava fazendo adesão aí no último dia do empenho, às 3 horas da tarde. A gente não quer passar por isso novamente. Então, vamos adiantar todos os processos esse ano. E aí a gente realmente só fica com o que for TIC aqui dentro do CGTIC. Os demais itens passam lá para a PROAD. Essa é a minha proposta. O que for para 2023, porque lá no calendário da PROAD já é para definir agora. Mas a minha proposta é que os itens de 2023 a gente deixe para discutir na elaboração do PDTIC. Aí vocês vão encaminhar, no momento que a comissão solicitar, os itens para serem incluídos para 2023 e 2024. A gente inclui lá.
Porque daí a gente aprova em junho e sempre tem uma outra janela de cadastramento do PAC e a gente cadastra, tá? Na próxima abertura. Tá? Então, fica aí cadastrado para o próximo. Então, o foco desse início agora de ano seria realmente o que a gente vai adquirir em 2022, baseado aí no que já foi adquirido e no que vocês precisam. Tá? Abra aí para mais dúvidas, discussões. Jaqueline. Bom, Vanessa, só para complementar, né, as contratações de TIC, elas têm até documentos especiais. Até o DOD para TIC é diferente, então por isso que Vanessa tem essa preocupação da equipe dela estar envolvida nesses processos para aquisição desses itens. Eu não consegui pegar, Vanessa, se vai ter essa lista, alguma coisa de orientação para que eles saibam exatamente o que encaminhar aqui por meio do CGTIC e o que encaminhar para a PROAD. E se esses itens, por exemplo, não adquiridos ano passado por algum motivo, né? Teve poucos que a gente não conseguiu adquirir de TIC, mas que tem algum desses, já que a janela para revisão está aberta agora em termos da PROAD, se eles encaminham para a PROAD ou isso retorna, como já estava previsto, né? Para vocês, para ficar bem claro para eles para quem deve ser encaminhada a demanda. Então, a minha proposta era realmente só encaminhar o que for TIC. Inclusive, o que não foi adquirido e não era TIC, encaminha para a PROAD já, a partir de agora. Então, por exemplo, tive, como você falou, foram poucos itens, mas o estabilizador que deu cancelado. Eu pedi estabilizador, do centro, pedi estabilizador, foi item cancelado. Já encaminha, solicita direto para a PROAD. E aí, realmente, só deixar aqui o que for de TIC esse ano. Né? Eu encaminhei essa pergunta do que for de TIC, já que está aí esse documento de classificação, materiais e equipamentos TIC. Então, aí já tem um bom direcionamento. Vou até abrir aqui para vocês verem. Pronto, então esse documento que foi encaminhado com a convocação. Então, temos aqui o que for equipamento, inclusive a gente já colocou aqui o que é investimento, o que for custeio, né, separamos. Obviamente que não é uma lista esgotada, são alguns itens que a gente viu em outros documentos, decretos, nessa consulta, documento de consulta que eu falei para vocês. Então, se não tiver em nenhum local aqui, podem perguntar, que a gente avalia, mas seriam esses equipamentos materiais e os serviços de TIC. Isso tudo vem para o CGTIC. O que não for de TIC, que é a partir daqui para baixo, aí vocês podem encaminhar direto essas solicitações para a PROAD. Então, só lembrando, antes a gente estava juntando aqui, no CGTIC, a gente estava juntando, no PDTIC, a gente estava juntando projetor, câmeras, filmadoras e alguns itens de áudio. Então, isso tudo agora vai direto para a PROAD. Né? Tudo que for de audiovisual também vai para lá. E aqui tem os decretos que eu me baseei, televisão, essas coisas, tudo vai para a PROAD. Até coloquei alguns que eu já recebi anteriormente, tipo drone, RFID, microscópio, serviço de digitalização. Até lembrei que a gente tem algum desse item no PDTIC, que a gente falou que não tinha orçamento, mas eles estão discutindo que não seria TIC. TIC seria só a partir de outsourcing de impressão, que é adquirir o serviço para isso, mas você contratar uma empresa para digitalizar, não é TIC. Então, toda a infraestrutura hidráulica, elétrica, até de data center, não é TIC. Mas, como falei, não é esgotado. Se tiverem dúvidas, podem falar comigo ou com o David, né, que está aí disponível também para a gente discutir. Então, essa é a proposta para as aquisições desse ano.
Até o dia 4, vocês encaminham tudo que a gente precisa comprar para 2022. E na elaboração do PDTIC, vão ficar os itens para serem adquiridos 2023 e 2024. Professor Jair? Vanessa, tem uma dúvida aqui em relação ao PDTIC 2021 e 2022, em relação ao que estava previsto para 2021, de contratação de serviço de provimento de internet para o novo campus de Barra. Na verdade, é o que nós atualmente começamos a chamar de Fazenda Escola. Esse item nós iríamos reinserir agora em 2022, qual a orientação nesse caso? Que não está lá a contratar, né? Não foi possível realizar o... A gente está com a intenção de adquirir esse ano, a gente vai fazer esse ETP, que não é só para vocês, também tem o Eurico, também tem o Núcleo de Práticas Jurídicas, até reforço o professor Rubio também para colocar, mas seria interessante encaminhar, professor, porque também seria bom lembrar que vai renovando, né? Se a gente contratar um serviço que renova, então a gente já coloca tudo que for necessário. Tudo que vocês lembrarem, a gente já deixa para... A gente coloca, então, nesse para 2022, né? Isso. A renovação lá da clínica veterinária, já coloca em tudo que precisa. Ok, obrigado. Isso, professor Rubio. Você coloca também no seu para núcleo de práticas jurídicas, que a gente já começou a discutir o ETP, mas eu não tenho formalizado isso. Então, a gente já também formaliza esse pedido. Mais alguma dúvida? Pronto, então eu vou encaminhar esses slides para vocês enviarem todos os pedidos para o dia 4, que nós vamos fazer uma planilha com todos, para daí convocar a reunião para o dia 14 de março. Bruno? Vanessa, existe algum modelo para envio? Basta um e-mail simples com a planilha atualizada? Eu vou encaminhar aquela... Eu encaminho com os slides aqui, peço para Beatriz encaminhar, com aquele modelo anterior que a gente até usou no PDTIC, que lá tem separado quais equipamentos, quais serviços, tudo direitinho. Daí vocês preenchem lá e a gente organiza uma planilha com tudo junto para a gente trazer aqui para o CGTIC. Pronto, obrigado. Mas daí eu peço também que avaliem de fato e cumpram a data, porque eu acho que esse ano vai ser bem mais difícil incluir depois. Como a gente fez até o final do ano, a gente foi incluindo várias coisas, se a gente adiantar os processos, vai ficar difícil depois, aí vai ficar tudo para 2023. Tá? Então, tentem cumprir os prazos. Mais alguma dúvida? Não? Então, sobre isso, não tem aprovação, é só uma discussão mesmo. Então, eu finalizo a reunião. E agradeço aí a participação de todos. Quaisquer dúvidas, entrem em contato aí por e-mail ou por WhatsApp, que a gente vai tentando aí resolver. Tá? Muito obrigada, boa tarde a todos. Até mais. Não esqueçam de entrar no CEPRO para marcar presença. Obrigada. Tchau. Boa tarde, tchau. Tchau, boa tarde.